Olá, irmão, Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que Deus possa, em graça, te abençoar com a palavra de Deus, te abençoar, te dando um dia de vitória, um dia de poder. Você que faz parte do ministério, onde temos o privilégio de pastorear, e você que de repente não faz parte desse ministério, mas de alguma maneira tem sido abençoado, tem sido alcançado por aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Então quero declarar aqui, compartilhar uma palavra ao seu coração. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar sobre fortalezas da mente. Na verdade é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Então ele vai dizer sobre as fortalezas da mente, que são sofismas. A palavra sofisma quer dizer mentira com cara de verdade. E essas fortalezas, elas são geradas na mente. O apóstolo Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas fortalezas são cadeias na mente. E quando o inimigo ele trabalha formando cadeias na nossa mente, fortalezas, ele não chega de uma vez e já empurra na sua mente um argumento, um sofisma, e forçando você a aceitar essa argumentação. Não, ele vem devagarzinho, ele vem de maneira sutil, ele vem de maneira sorrateira, e aos poucos ele vai colocando um pouquinho daquele argumento, um pouquinho daquele pensamento, e isso vai virando uma verdade dentro de você. E o maior desafio é a gente discernir esse pensamento, essa cadeia, essa fortaleza. Porque isso vai tomando de conta, isso vai virando uma realidade. Daqui a pouco você pensa que o que você está pensando parte de você, que o que você está pensando vem do ambiente em que você convive, e isso passou a ser uma realidade sem você perceber. Então é necessário, por exemplo, que a gente desconstrua essas mentiras, desconstrua essas fortalezas pelo poder da palavra de Deus. Por isso que nós, os pregadores, sempre falamos que o que determina a sua vida não é o que você sente. O que determina a sua vida, o que define a sua vida, não é a circunstância que você está enfrentando, mas é o que a palavra de Deus diz. Quando você começa a se submeter à palavra, ler a palavra, meditar na palavra e conhecer a palavra vai desconstruindo o que o inimigo foi formando de fortaleza na sua mente por meio das circunstâncias. Então, assim, você participa de um evento que te angustia, que te constrange, que te causa ira, que te causa remorso, que te causa ressentimento, e daí, a partir desse evento, vai se formando uma verdade. Daqui a pouco, o inimigo tenta te convencer, vai tentando aos poucos te convencer de que a sua vida tem a ver com esse evento, o seu futuro tem a ver com isso que aconteceu. Exemplo, pessoas que são, por exemplo, abusadas na infância, pessoas que participam de situações na sua adolescência constrangedoras, daqui a pouco ela agora sente que o seu futuro é pautado agora nesse evento. Um abuso sexual, uma traição, uma decepção, vai formando uma cadeia na mente de maneira que você passa a se sentir manipulado, dirigido por aquilo. E muitas pessoas, por exemplo, dizem: eu poderia ser assim, eu poderia fazer isso, eu poderia ter conquistado isso, mas aconteceu isso na minha vida. Mas eu fui surpreendido, eu fui surpreendida, mas nasci nesse ambiente, mas meu pai e minha mãe se separaram, mas isso, aquilo, outro. Então, o inimigo passa a colocar uma base, uma fortaleza na sua mente, te fazendo acreditar que a sua vida agora é definida pelo evento que você participou, por aquilo que você sentiu, por aquilo que você recebeu, foi afetado. E isso não é verdade.
Os eventos que acontecem na sua vida não definem seu futuro. O que define seu futuro? O que Deus diz a respeito de você. O que a palavra diz a respeito de você. Enquanto o inimigo diz, olha, você não tem mais como fluir, você não tem mais como mudar o seu destino, porque aconteceu isso, porque você tomou essa decisão, porque você veio por esse rumo, não é? E ele jamais, o inimigo jamais vai trazer, vai recordar a sua mente a respeito do arrependimento que faz com que Deus mude as circunstâncias da nossa vida. Então, para que existe arrependimento? Para que existe perdoar e pedir perdão? É justamente para que a gente dê uma volta por cima, para que a gente saia dessa cadeia ou dessa trilha enganosa que o inimigo nos manipula, dizendo que a nossa vida está definida pelo que aconteceu, e a gente possa a enxergar em outro ângulo, a enxergar de maneira diferente. Não é? Então a palavra de Deus vai desconstruindo. Se você é alguém que ainda hoje vive preso e atribui o seu fracasso, a sua falta de desenvolvimento, sua falta de sucesso, a algum evento que você se submeteu, que você foi afetado na sua vida, eu estou aqui para dizer que não. A sua vida não é definida pelo que você escutou, a sua vida não é definida pela marca que você carrega ou pelo evento que afetou a sua vida em algum momento. A sua vida é definida pelo que a palavra de Deus diz. Se eu fosse viver definido por circunstâncias, eu jamais iria fluir na minha vida, porque aconteceram tantas coisas que são motivos suficientes para ter me amarrado e me impedido de pensar em ter uma família, de pensar em fazer a vontade de Deus, de pregar o evangelho, enfim. Então, essa palavra é justamente para derrubar as muralhas, as cadeias e as fortalezas. Quando, por exemplo, um animal feroz, um predador, ele vai construir um ambiente de proteção, ele passa muito tempo fazendo aquilo. Não é? Quando um predador ele vai construir um ambiente de armadilha, ele passa o tempo que for necessário ali, construindo, gerando aquele ambiente, fazendo a presa se acostumar com a presença dele. Por exemplo, um leão, quando ele está atrás de uma presa, ele dá um passo de cada vez. Ele dá um passo, às vezes um meio passo, e ele agacha e fica quietinho ali, passa minutos, horas a fio, esperando que a presa se distraia para ele dar mais um passo. E ele dá mais um passo. E aí a presa vai se acostumando com a presença, que é estranha, com o cheiro, vai se acostumando de uma tal maneira que ela se desarme, se distrai completamente e ele dá o bote. É assim que o inimigo ele vai formando fortalezas na nossa mente. Cada evento que acontece é o mais um passo que ele dá para construir um pensamento errado, até chegar ao ponto dele dar o bote. Daqui a pouco a pessoa, do nada, ninguém imaginava que ela poderia ter a coragem, ela coloca uma corda no pescoço, quer pular de um prédio, quer matar, quer destruir, quer fazer coisas que jamais você pensaria a respeito dela. Por quê? Porque o inimigo foi formando aos poucos uma fortaleza, uma ideia, um argumento errado. Quando isso virou uma verdade absoluta na vida daquela pessoa, ela, de repente, quis dar cabo da sua vida. Então, o propósito da palavra de Deus é justamente desconstruir essas fortalezas. Creia no que a palavra diz a teu respeito. O que é que Deus diz a teu respeito? Ele diz que te perdoa e que muda a tua história. Creia nisso. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se a palavra de Deus fala isso, e se essa é a verdade de Deus para a nossa vida, deixe o teu passado na cruz, porque isso não pode definir o seu futuro. E defina o seu futuro pelo que Deus diz a teu respeito. Tome posse disso, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar fortemente, em nome do Senhor Jesus.